Começamos com dois homens em um barco abaixo da plataforma de petróleo chamada El Diamante, se preparando para mergulhar. Um deles testa o radiocomunicador, enquanto o outro homem mergulha. Chegando ao fundo, ele coloca uma bomba em um dos pilares da plataforma. Enquanto isso, o outro, que ficou no barco, acende um cigarro e joga o fósforo aceso na água. E de repente, a água pega fogo. O homem percebe e tenta apagar. O mergulhador começa a subir quando é sugado. E ele vê vários peixes e águas vivas. Então ele toca em uma das águas vivas, e de repente, algo o ataca. O homem do barco tenta se comunicar com ele pelo rádio, mas não há resposta. De repente, ele sente que algo está passando por baixo do barco, fazendo com que ele balance, até que algo o ataca. Em algum momento, o inspetor da empresa Nixon Oil, Paul Sturgis, é enviado a uma pequena cidade mexicana na Baja Califórnia, para verificar a plataforma de petróleo El Diamante. Ele leva sua esposa, Inês, e seus dois filhos, Audrey e Tommy, para aproveitar uma espécie de férias. No caminho, Paul conversa com seu filho Tommy. Paul faz perguntas sobre peixes da Baja, enquanto Audrey quer brincar de outra coisa, pois está cansada de ouvir sobre peixes. Tommy responde o nome do peixe, e Audrey discute com ele pela maneira como respondeu. Em seguida, continuam o caminho. No meio do trajeto, eles fazem uma parada em um posto de gasolina. Logo após, ele continua a viagem, até que eles fazem uma parada em uma praia próxima da cidade, quando Tommy vê a plataforma pela luneta. Ele pergunta a Paul se ele vai desmontá-la, e Audrey o corrige, dizendo que é desativá-la. Paul responde que isso vai depender de como ela está funcionando, e em seguida eles seguem viagem. Eles chegam na cidade, enquanto passam pelas ruas, percebem que as pessoas os observam. Ao chegarem ao hotel onde haviam ficado da última vez que estiveram ali, descobrem que o hotel foi fechado e está abandonado. Paul vai até um comerciante que está cortando peixe e tenta conversar com ele, mas o homem não responde nem olha para Paul. Outro homem diz que Paul está muito longe de casa. Paul responde que ele e sua família estão ali apenas por um fim de semana, mas o homem diz que nenhuma família vem só por um fim de semana. Em seguida, pergunta se Paul é um petroleiro. Paul responde que sim, que trabalha para a Nixon Oil, que provavelmente ele já ouviu falar, e que praticamente foram eles que construíram o lugar. O homem se levanta e manda Paul olhar em volta, perguntando se ele tem orgulho do seu trabalho. Inês o interrompe, se apresenta e pergunta o nome dele. As pessoas o chamam de El Rei. Em seguida, ela apresenta o marido Paul e os dois filhos. Inês diz que nasceu em Puerto Vallarta e queria trazê-los para perto de suas raízes. Depois, ela dá dinheiro a ele, dizendo que é para ajudar a comunidade, e pergunta onde fica o restaurante mais próximo. El Rei os leva até um restaurante. No caminho, eles passam por uma estátua, e Paul comenta que nunca havia notado aquela estátua antes. Inês diz que é Tlaloc, o deus asteca, e pergunta por que ela está ali. El Rei responde, para proteção, enquanto coloca o dinheiro como oferenda para Tlaloc. Tommy se aproxima da estátua, pega uma pequena estátua e deixa uma barra de chocolate no lugar. Chegando ao restaurante, Paul pergunta do que a estátua os protege. El Rei responde que ela os protege do demônio. Paul fica sem entender. Nesse momento, Tommy entrega seu tapa-olho a El Rei, e os dois entram no restaurante. No restaurante, Paul recebe uma ligação de seu chefe, pedindo que ele vá imediatamente fazer a inspeção na plataforma. Ele diz a Inês que irá até a plataforma fazer a inspeção e que voltará antes do pôr do sol. Audrey não quer que ele os deixe sozinhos, mas Paul diz que levará apenas algumas horas. Todos acabam concordando, e ele segue para o barco. No caminho, ele para em uma guarita e pede ao guarda que avise a plataforma pelo rádio que ele está indo. O homem pega o rádio, mas não faz a ligação. Paul encontra o barqueiro que vai levá-lo até a plataforma. Eles seguem de barco. Paul pergunta o que aconteceu ali e onde estão os pescadores que costumavam estar ali antes. O homem diz que algo muito ruim aconteceu. Paul pergunta o que foi, e o homem apenas responde, El Diamante, e diz que despertou o demônio, e eles seguem viagem. Eles chegam a uma ponte de madeira onde há outro barco. O barqueiro diz que pode levá-lo até ali, e que Paul deve pegar o outro barco para seguir sozinho para a plataforma. Paul entra no barco e segue. O homem observa Paul e faz o sinal da cruz. No restaurante, um homem assedia Inês e seus filhos ao se aproximar da mesa e ignorar seus pedidos para ir embora. A situação se agrava quando ele toca em Audrey, levando Inês a reagir violentamente para se defender e conseguir sair do local. Ao chegar ao carro, Audrey vê que o pneu está com uma faca cravada.
Quando os outros homens se aproximam por trás, elas correm até o pier. Inês pede a um homem que as leve até a plataforma, mas ele se recusa. Quando percebe que uns homens estão vindo atrás deles, ele aceita levá-las. Paul segue para a plataforma e, no caminho, vê muita sujeira sobre a água. Ele encontra uma máscara de mergulho com o vidro quebrado e sangue. Ele a observa e a joga de volta no mar. Em seguida, avista a plataforma. Ao chegar, amarra o barco e chama por Pepe, mas ninguém responde. Ele entra em um cômodo e vê apenas um cachorro sobre o sofá. De repente, aparece um homem chamado Chato com um facão, ameaçando Paul. E logo surge outro chamado Júnior. Paul diz que procura Pepe, e Chato responde que Pepe está morto. Paul diz que trabalha para a Nixon Oil, e pergunta se o guarda do porto não os avisou. Chato responde que o rádio não está funcionando. Paul diz que foi fazer a inspeção. Quando perguntam como ele chegou ali, ele responde que veio de barco. De repente, Júnior ouve um barulho, corre para fora, olha pelo binóculo e diz que é uma família. Paul olha pelo binóculo e vê Inês e seus filhos. No barco, Tommy vê uma grande sombra passando sob a água. Audrey coloca a mão na água e percebe que ela está com petróleo. De repente, ouvem um barulho vindo da plataforma. Um sinalizador cai na água, e uma enorme cauda de tubarão segue em sua direção. O barco de Inês chega, e eles se apressam para tirá-los dali. Audrey cai no mar e vê vários pedaços de corpos no fundo. Eles conseguem tirá-la por pouco antes que o tubarão a alcance. Audrey tenta avisar que há corpos na água, mas os pais não acreditam. Paul perguntam o que está acontecendo. Chato entrega o binóculo para Inês, para que ela olhe o barqueiro que trouxe eles ali, quando ela vê uma enorme barbatana. De repente, o tubarão destroça o barco com o homem dentro. Chato diz que o nome do tubarão é Demônio Negro. Na cozinha da plataforma, Inês dá chocolate quente para Audrey e Tommy. Tommy vê pequenas estátuas sobre o armário e compara com a que ele havia pegado antes. Paul pergunta há quanto tempo o tubarão está ali. Chato diz que não sabe. Paul pergunta onde está o resto do grupo. Chato responde que alguns foram embora e outros não tiveram a mesma sorte. Inês diz que não há sinal no celular, quando Inês se sente culpa do que aconteceu com o homem do barco. E Paul diz que não é culpa dela. Inês pergunta o que era aquilo, e Paul responde que é um tipo de tubarão. Chato diz que não é um tubarão comum, mas um megalodonte. Tommy diz que megalodonte não existe. De repente, a plataforma começa a balançar. Paul diz que vem da seção sul, e Chato afirma que o tubarão está tentando derrubá-la. Ele manda Inês descer com as crianças e pergunta a Chato um resumo da plataforma. Chato responde que nada funciona e que o petróleo vaza há meses. O mega-tubarão atinge a estrutura, e Paul diz que a plataforma foi projetada para suportar impactos de categoria 5. Paul, Chato e Júnior tentam restaurar a energia. Paul encontra uma forma, mas precisa mergulhar para consertar a linha do rádio. Inês protesta, lembrando do mega-tubarão de 70 toneladas. Paul diz que o sino de mergulho é resistente. Chato conta a história sobre a maldição de Tlaloc, o deus da chuva, que pune aqueles que exploram a natureza de forma gananciosa. Paul não acredita e chama Chato de louco. Chato e Júnior mergulham para restaurar a energia da plataforma. Quando Chato vê uma luz verde em um dos pilares, ele vai lá para verificar e encontra uma bomba presa na estrutura. Júnior volta para o sino. Quando o tubarão abocanha o sino e puxa para baixo, Paul tenta pará-lo, mas o tubarão o destrói com o Júnior dentro. Chato consegue chegar na superfície e sair da água. Logo após, Júnior aparece boiando. Paul tenta tirá-lo. Quando ele consegue puxá-lo, eles vê que é só a metade do corpo dele. Inês chora, e Audrey fica assustada. Inês começa a dizer a Paul que Júnior não merecia morrer daquele jeito, quando ela fala para Paul que isso não é normal e quer que Paul passe a acreditar no Tlaloc. Paul conversa com Chato do lado de fora. Ele diz a Chato que sente muito por o parceiro dele e pergunta sobre a bomba e quanto tempo eles têm. Mas Chato diz que não sabe e de repente ele vê 3 navios e começa a tentar chamar a atenção deles. E de repente Paul pega o sinalizador e dispara, enquanto Paul percebe que era uma ilusão e não havia nada lá. Após isso, Chato agride Paul com um tapa no rosto, dizendo que Paul é um fantoche da companhia. Logo depois, Paul começa a procurar por algo na cozinha. Quando Tommy pergunta se eles vão morrer, Paul diz a Tommy que de vez em quando a vida traz problemas maiores do que pensamos, e que se nós focarmos conseguimos resolvê-los. Quando Tommy diz que precisa ser feito um sacrifício para o proteger o rei, que no caso do Tlaloc, ele preferia as crianças, e foram as lágrimas das crianças que criaram os rios e correntes.
Paul cria um plano para gerar energia. Inês encontra os relatórios de segurança da plataforma e percebe que os alertas foram ignorados, além de constatar que Paul assinou os documentos aprovando a revitalização da plataforma, apesar das condições perigosas. Tommy vai até a beira do mar e coloca as estátuas em um barquinho de madeira. O tubarão atinge a estrutura e Tommy cai na água. Inês pula para salvá-lo, o tubarão os vê e vai em sua direção. Paul distrai o tubarão batendo em um ferro, quando o tubarão muda a direção para Paul e quase o pega. Após isso, Inês confronta Paul sobre os documentos que ele assinou. Exaltada, Inês fala que Paul é o monstro. No fundo do mar, os minutos da bomba se passam. Paul consegue ligar a energia quando Paul conversa com Chato dizendo que a Nixon Oil criou um sistema de auto-inspeções para ignorar condições de trabalho perigosas e o ameaçou quando ele tentou enfrentá-los por isso. Desde então, ele foi forçado a agir em benefício da empresa, enquanto a comunidade local sofria com a negligência e a ganância corporativa. Paul olha a bomba pelo vídeo que foi filmado e percebe que a bomba foi plantada pelo algum grupo da companhia que trabalha, percebendo que eles queriam matá-lo e responsabilizá-lo pelo vazamento, enquanto a empresa fez Paul assinar a papelada para que ele levasse a culpa. Chato tenta usar o rádio, mas ele queima. Audrey cria um grude e cola os rasgos de um bote inflável. Paul vê Chato tentando arrumar o rádio e diz que todo esse tempo ele está na plataforma e só agora resolveu tentar consertá-lo. Paul diz a Chato que, na verdade, ele não queria que ninguém viesse para a plataforma e queria afundá-la, mesmo que fosse para afundar junto e salvar o seu povo. Chato pergunta a Paul se ele tem um plano. Paul afirma que sim, que ele vai explodir o monstro, parar o vazamento e acalmar o deus da chuva. Logo após, Paul se prepara para mergulhar, quando Inês o vê, e ele diz a ela que há uma bomba na plataforma, que vai descer para retirá-la, entrar no sino e deixar a bomba explodir para matar o monstro. Paul coloca o tanque de ar quando Chato diz que não há mais outros tanques disponíveis e que aquele é o último, e está quase vazio. Logo após, Paul pede a Chato que tire a família dele da plataforma em segurança, não importando o que aconteça com ele lá embaixo. Logo após, Paul mergulha. Chato pega seu cachorrinho e suas coisas e sai. Em seguida, Paul chega à bomba e a retira da plataforma, colocando em volta do seu peito e nada até um dos pilares para soldá-lo, conseguindo parar o vazamento. Depois disso, ele vê o tubarão e começa a nadar rapidamente, entrando em uma estrutura de ferro, quase sendo pego pelo tubarão, mas percebe que o medidor de ar está quase vazio. Paul chama Inês pelo rádio e se despede dela. Quando ele fala para Chato para entregar os documentos que ele deixou na bolsa e que entregue aos moradores da cidade, para que possam responsabilizar a Nixon Oil, em seguida, ele despede da Audrey e do Tommy. Após isso, ele sai da estrutura de ferro. Quando o tubarão gigante surge por baixo, o engole por inteiro, e a bomba explode, acabando com o monstro. Após isso, a plataforma começa a desmoronar. Audrey vê um barco vindo em sua direção. Ao chegar, era o El Rei e o homem que levou Paul até a plataforma. Eles os resgatam. Depois disso, eles vão embora. E começa a chover. O barquinho que Tommy havia colocado no mar anteriormente está flutuando sobre a água, até que algo o puxa para baixo. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima.